Bom, né? Que tem um desempenho físico acentuando, vai passar uma gripinha, né? Ai, gente. Ai. Bom, bora lá, né, pessoal? Então, bom dia a todos, muito bom estar com vocês novamente aqui, né, nesse segmento virtual. Vamos torcer, pensamento positivo, que a tormenta passe logo, que a gente volte para a nossa sala de aula, que eu possa pegar no pé de vocês, encher o saco de vocês de novo, como de habitual, né? Outro dia eu estava lembrando, eu esqueci até qual que é o dia que a gente tem aula, vocês acreditam? Gente, olha, Pai Eterno. Eu falei, gente, que dia que eu tenho aula com os meninos no terceiro ano? Apagou da minha memória, assim, ó, porque a gente fica tão perturbado em relação a isso, né? Meu Deus do céu. Bom, lembrando, semana passada começamos aulas. Vocês já pegaram o livro 2? Sim ou não? Sim, muito bem. Né? Nosso livro 2 a gente vai usar ele de abordagem para a próxima semana também. Então, né, livro 2 pesado na área. Digamos que praticamente a gente está dando tchau para o primeiro bimestre e estamos vislumbrando já o segundo bimestre. Muito bem. A gente vai entrar num contexto legal de protozoonoses, né? Então, assim, é bem legal, né? A temática que a gente vai entrar é bem gostosa. Também tem um pouquinho de doença, né? Mas depois a gente parte para a classificação dos animais, aí fica bem interessante. Pois bem, semana passada começamos o grupo de algas, algas propriamente ditas, né? De um reino independente, de um grupo chamado Protoctista. Saíram do grupo de vegetais, justamente porque não formam tecidos especializados, nem tecidos verdadeiros. Isso descaracteriza o grupo das algas, né, como plantas. Porém, as algas, elas têm particularidades, que é a capacidade, né, fotossintética exacerbada, compõem exímios, né, produtores de oxigênio. Então, a gente fala que o pulmão do mundo, na verdade, é o fitoplâncton, que são as algas de superfície, algas que têm um alto poder fotossintético. E quando a gente fala de alga, na verdade, a gente fala de uma situação muito massa, porque elas são super versáteis, né, no aspecto fotossintético. Como elas têm uma cacetada de pigmentos fotossintetizantes, elas têm clorofila A, clorofila B, clorofila C, xantina, ficoeritrina, fucoxantina, né, ficobilina. Então, 1001 pigmentos. Cada pigmento consegue sequestrar um tipo de comprimento de onda, o que faz com que esse organismo mantenha altíssimas taxas fotossintéticas. Apresenta uma diferença em relação à composição em reserva, né? Porém, são bioindicadoras, principalmente de ambientes poluídos, são elementos fundamentais dentro da indústria farmacêutica, né? As algas, ou melhor, os seus subprodutos são utilizados para a confecção de meios de cultura, né? A gente já ouviu falar em meio de cultura composto por agar ou agar-agar, que é uma gelatina extraída da membrana da parede celular de algumas algas. Nós temos a utilização de algas pela indústria cosmética, né, na preparação de alguns tipos de maquiagem. Então, entra aí até no âmbito de saúde, né, na cosmetologia. Ou seja, temos elas amplamente utilizadas, né, sem contar na nossa cadeia alimentar, sushi, né, e é engraçado que vocês vão ver, a alga que a gente usa no sushi, que é o nori, ela na verdade é uma alga vermelha. Olha que massa, né? Você olha lá, ela é escura, meio esverdeada, e na verdade ela é uma rodófita. Ela é uma alga vermelha. Super legal, né? Porque quando ela é processada, ela acaba descaracterizando, né, seu pigmento predominante. Muito bem. Tem mais gente querendo entrar aqui. Beleza. Certo? Pessoal, me deem um feedback de qual grupo de algas nós paramos semana passada, por favor, que eu não me recordo. Alguém? Alguém? Alô, alô, alô? Quem? Que me dá um grupo aí? Agora a gente tem que falar da rodofita. Rodofita. Muito bem. Bora lá. Vocês estão tendo alguma dificuldade para fazer as tarefas, pessoal, resolução de exercícios, alguma coisa ou não? Não? Muito bem. Caso alguém esteja querendo entrar aí, pessoal, me avisa, tá? Tudo bem? Que daí qualquer coisa eu dou uma... Deixa eu dar uma atualização.
dar uma atualizada aqui, né? Só para ver se o pessoal, às vezes, está tentando entrar e não consegue. Tarefa, pessoal, vocês têm, né? Toda segunda-feira tem tarefa, tem atividade. O Edilson já passou para vocês um link de acesso de um grupo de WhatsApp ou ainda não passou? Não? Muito bem. Ele vai passar, então, pessoal. Na verdade, a gente montou um grupo de WhatsApp como se fosse um plantão para vocês entrarem em contato conosco, né? Aí, o CLES, né? Porque pouca gente entra pelo CLES, e aí ele montou um grupo de WhatsApp com os professores de biologia, e aí vocês podem sanar suas dúvidas lá pelo WhatsApp com a gente, né? Bem melhor que pelo CLES. Né? Às vezes tem gente que entra lá no CLES, tem gente que não entra, e fica aquela coisa, né? E aí, pelo WhatsApp, a gente está lá full time para vocês, né? Aí ele diz que vai mandar o link para vocês e começa hoje, tá? Então, a gente vai estar praticamente de segunda a quinta-feira com vocês, disponível lá para sanar dúvidas. Bem legal, sabe? Tô eu, tô o Newton, tá o Edilson, e aí a gente vai ajudar vocês, né? Vocês sabem que a gente está disponível para vocês, né, pessoal? Isso é fato, né? E aí é melhor, né? O WhatsApp é mais fácil para a gente conseguir sanar essas dúvidas do que pelo CLES, acho que fica mais, né, a gente pode mandar áudio explicativo, pode, né, ficar melhor. Muito bem. Então, bora lá, né, pessoal? Dando continuidade aqui para a aula, para o momento em que nós paramos na semana passada, tá? Eu vou avisar vocês quando vocês coloquem. O CLES é muito formal, eu também acho isso. Você coloca as dúvidas lá e acaba ficando muito imparcial, assim, né? Fica assim, meio que um bate-volta, né? Você pergunta, alguém responde, e a hora que a gente, né, fala pelo WhatsApp, fica melhor, né? Dá para mandar. Às vezes, algumas questões, elas merecem um pouquinho de explicação, né? E aí o WhatsApp facilita isso também. Acho bem melhor, bem mais fácil e prático, né? Muito bem. Caio, meu pai, ainda para eu mandar vocês baterem a cabeça no chão. Olha só, pelo CLES eu não consigo fazer isso, né? Tá vendo? Fico com a minha arma ali totalmente inativa. Muito bem, bora, pessoal, paramos. Estão vendo minha tela aí? Todo mundo? Sim? Sim. Muito bem, bora lá. Né? Só para a gente dar uma relembradinha. Então, falamos dos organismos, né, que são eucariontes, podem ter nutrição versátil, autótrofa ou heterótrofa, podem ser aeróbios ou anaeróbios, unipluricelulares, e o grupo que a gente está trabalhando é o grupo das algas, muito versáteis em relação à sua sobrevivência, tanto em ambiente aquático quanto terrestre, desde que presente, né, a umidade. Podem apresentar uma parede celular muito versátil, composta de vários elementos, agar, carragenina, carbonato de cálcio. Todos, sem exceção alguma, têm clorofila A e carotenoides e não apresentam tecidos especializados. Isso que faz com que elas não pertençam ao grupo das plantas, e sim ao grupo das algas, né? Essa incapacidade em formação de tecidos especializados. Isso é uma particularidade do grupo das algas. Falamos das clorófitas, que são aquelas algas imensas, né? Eu lembro o Álvaro falando semana passada, a alface já é ruim, imagine a alface do mar, né? Mas, na verdade, essas alfaces do mar são exímias bioindicadoras, né, de qualidade da água. Dentro do grupo das clorofícias, nós temos os líquens, que são estruturas mutualísticas entre algas verdes e também fungos, né? Falamos das feofícias, que são aquelas algas conhecidas como pardas. Na sua particularidade, são pluricelulares, algas gigantescas, formam aquela estrutura que nós conhecemos como sargaço, né, que são aquelas algas que ficam depositadas no litoral. É muito feio, né, porque parece um capim, e aquilo ali entra em decomposição e acaba apresentando um odor desagradável, né, na beira-mar. E aqui nós paramos, né, nas rodofícias. Então, as rodófitas ou rodofícias são algas vermelhas, grande parte é pluricelular, podem ser tanto marinhas quanto dulcícolas, ou seja, de ambiente de água doce e água salgada, e apresentam como particularidade, né, uma cacetada de pigmentos fotossintetizantes.
clorofila A, clorofila D, ficoeritrina, ficocianina e carotenoides também. No caso, essa alga é a alga que nós conseguimos, né, introduzir na parte alimentícia, que é o nori, que é a alga que confecciona o sushi. Ah, mas ela é verde, ela não é vermelha, né? Que ela é uma alga totalmente processada, né? E não é porque ela é rodofícia que necessariamente ela vai ter essa coloração de fogo, né? Não associem algas vermelhas ao evento da maré vermelha, porque o evento da maré vermelha é feito por outro tipo de alga que a gente vai falar um pouquinho na frente, certo? Então, a particularidade dessa aqui é que ela é uma exímia fotossintetizante pelo excesso de pigmentos fotossintetizantes que as mesmas vão apresentar. O próximo grupo é o grupo, né, que nós chamamos de Bacillariófita, ou algas chamadas de diatomáceas. Essa alga, pessoal, ela é muito interessante porque ela é uma alga unicelular e planctônica. Ela vive na superfície, né, da água. Então, ela é exímia produtora de oxigênio. Apresenta uma quantidade grande de pigmentos fotossintetizantes, como clorofila A, C, caroteno, xantofila, fucoxantina, e podem sobreviver também em ambientes onde haja uma umidade considerável. Então, não dá para falar que as diatomáceas, né, ou o grupo das bacillariófitas, são simplesmente aquáticas. Se elas têm, né, um solo em que eu tenho um alto teor de umidade, eu posso apresentar, sim, né, com toda certeza, a presença desses organismos. É interessante que essas algas, elas têm uma carapaça, que essa carapaça vai ser formada, né, por dióxido de silício ou sílica. Isso faz com que essas algas sejam meio resistentes, duras. E aí, o que acontece? No processo de sedimentação, quando essas algas morrem, né, elas podem se acumular em regiões de fundo, e a sobreposição dessas algas forma uma estrutura rochosa conhecida como diatomito, né? Parece um monte de pedra. Às vezes a gente vai para alguns litorais e tem umas pedrinhas assim na beira da praia, você fala, gente, de onde que é essas pedras? Na verdade, essas pedras, elas são resultados de um processo de compactação de algas, né, principalmente as diatomáceas. E essa formação, né, mineral se dá por conta do componente estrutural da sua parede celular. Então, olha que legal, né? Os diatomitos, né, que são elementos rochosos ali que a gente vê na beira da praia, são nada mais, nada menos que uma cacetada de alga, uma em cima da outra, né, sobrepostas, formando essas estruturas. Nossa, mas por que um organismo desse vai morrer? Ela vai morrer por conta de seu tempo de vida, dificuldade alimentar, dificuldade nutritiva. Então, não é que é uma alga planctônica e autotrófica que ela vai ser eterna, né? Todo organismo, seja ele animal, vegetal ou de outro reino, apresenta um tempo hábil de vida. Se ela perde todas as suas características fisiológicas, ela é um organismo, né, que vai ser eliminado do ambiente independente da sua função biológica, certo? Então, toda vez que aparecer ali um contexto de formação de rocha, de atomito, lembra que é o grupo das diatomáceas. Isso aí acontece por conta dos elementos que vão existir nessa carapaça, né, que é uma carapaça silicosa. Temos as crisófitas. Essas algas, elas são bem simples, são algas que nós chamamos de crisofícias ou algas douradas. Elas também, né, têm uma cacetada de pigmentos fotossintetizantes, o que transforma esse grupo, né, em um grupo muito versátil, porque ela consegue sequestrar luz em vários momentos do dia, por isso elas são consideradas, né, pulmão do mundo, e não tem parede celular. E olha que loucura, né, gente? Essa ausência de parede celular faz com que elas sejam bem maleáveis no ambiente. E algumas têm flagelos. Isso aí transforma esse grupo de algas, né? Ou melhor, confere uma característica diferencial para o grupo das diatomáceas. Porque as diatomáceas, elas também são unicelulares. Então, elas também podem ser formadas por uma única estrutura celular. E as algas douradas também podem ser formadas por uma estrutura celular. A diferença é que elas têm flagelos, né? Então, isso pode ser utilizado como característica diferencial do grupo. E também são bem fotossintetizantes. Quanto mais pigmentos, mais fotossíntese o organismo faz, né? Ah, mas os melhores pigmentos fotossintetizantes, né, nesse caso, são a clorofila. Então, quem tem clorofila é bem melhor em relação ao aspecto fotossintetizante? Não necessariamente, né? Quanto mais pigmentos, mais versátil é o organismo. E essa aqui tem, ó, clorofila A, C,
caroteno, xantofila e fluoxantina, ou seja, ela consegue sequestrar, né, comprimentos de onda em diferentes intensidades, o que faz com que ela seja uma exímia fotossintetizante, né, diferente de um grupo vegetal que, por exemplo, só vai apresentar, sei lá, caroteno ou só xantofila, ok? Entramos no grupo das euglenófitas, muita cautela com isso aqui, porque as euglenas, elas são queridinhas de vestibular, por quê? Elas são unicelulares. E toda vez que a gente fala em euglenas, né, ou euglenophícias, elas também são algas que não têm parede celular. Porém, o fato de não apresentarem parede celular não deixa elas menos simples no ambiente, porque elas podem se locomover, né, e essa locomoção parece aí um falso pseudópode. Então, ela consegue se deslocar no ambiente, principalmente porque ela vive num ambiente de água doce, né, a maioria. Grande parte das euglenas disponíveis, né, no ambiente, elas são dulcícolas. O fato de ser dulcícola demanda que o organismo apresente algumas estruturas que vão possibilitar a sua sobrevivência nesse meio. Uma dessas estruturas é o vacúolo, né, porque assim, se ela vive num ambiente que é hipotônico, ela ia ganhar água, ganhar água, ganhar água, ganhar água e estourar, certo? E aí, uma estratégia que o organismo apresenta para conseguir sobreviver nesse ambiente é a presença de vacúolos, né? Então, ela tem vacúolos, né, que geralmente são contráteis, que vão executar esse equilíbrio osmótico. Toda vez que o organismo se enche de água, esse vacúolo, né, executa seu movimento pulsátil e elimina esse excesso de água dentro dessa unidade celular. É uma alga também versátil em relação ao perfil fotossintético. Tem clorofila A, clorofila B, tem caroteno, tem xantofila, só que ela tem uma coisinha que as demais não têm. Elas podem ser algas chamadas de tanto autotróficas quanto heterotróficas. Como assim autotrófica ou heterotrófica? Essas algas, na verdade, elas têm a capacidade de perder seus cloroplastos. Quando ela tem o cloroplasto, ela é fotossintetizante. E quando ela não tem o cloroplasto, ela é heterotrófica. Então, significa que ela perde o potencial fotossintetizante se ela não tem cloroplasto. Se ela não tem cloroplasto, como ela consegue sobreviver? Ela consegue sobreviver no ambiente sem problema algum. A diferença é que ela vai sequestrar do ambiente os elementos que são necessários para a sua sobrevivência. Isso configura as euglenas como um organismo de nutrição mixotrófica, ou seja, nutrição versátil. Ora ela é autotrófica, ora ela é heterotrófica. E aí vocês lembram da teoria da endossimbiose, que é a teoria, né, que justifica provavelmente que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria tenham sido, né, bactérias que foram incorporadas por células e estabeleceram um perfil simbiótico. Toda vez que uma questão cobra o aspecto da euglena, é comum que essa questão também explore a teoria endossimbiótica, e aí você consegue justificar, né? Ou seja, quando ela não tem o cloroplasto, ela é heterótrofa, ela depende de outro organismo para sobreviver. E em associação com o cloroplasto, ela é autotrófica. Então, ela acaba sendo autossuficiente no ambiente. E uma coisa que as euglenas apresentam é essa mancha ocelar ou estigma, muito próxima à região de flagelo. O que é isso? Não vamos pensar que é o olho, porque ela não tem estruturas, né, visuais, mas é uma região que acaba tendo uma função sensorial de locomoção para o organismo. Por quê? A alga, ela vai se locomover para onde tem luz, né? E essa locomoção vai ser por conta do estímulo dessa região chamada estigma, né? Então, é uma estrutura que acaba facilitando a sobrevivência da alga, porque ela pode se locomover aonde ela apresente, né, uma condição luminosa satisfatória que eleve seu potencial fotossintético. Isso também é uma coisa que pode aparecer em algumas questões. Então, notem, a euglena, ela é toda versátil. Ela não tem parede celular, ela pode perder seus cloroplastos e ela tem uma estrutura, né, assim, digamos assim, direcionadora, que é esse estigma ou mancha ocelar. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Ok, vocês podem me interromper, pessoal, sem problema algum, tá? O próximo grupo, ele é um grupo interessante. Esse grupo é chamado de dinófita
ou dinofícia, ou dinoflagelado, ou pirrofícia, ou algas de fogo, né? As pirrófitas, elas sempre são algas bioindicadoras. O que acontece? Esse grupo de alga, ele é na verdade, é um grupo, né, que nós chamamos de unicelular e biflagelados. Eles têm 2 flagelos de locomoção. Ok, muito versáteis em relação ao perfil fotossintético, mas elas têm uma coloração, né, expressiva, que é uma coloração avermelhada, ok? Essa coloração avermelhada, ela se deve a um carotenoide, que é chamado de peridinina. Então, é a presença desse elemento que configura a coloração avermelhada dessa alga. Grande parte é marinha, não exclusivamente, e elas compõem os representantes, né, assim, em grande proporção do fitoplâncton. Como elas são algas de superfície, elas participam do processo fotossintético. E é engraçado que essas dinoflageladas, elas podem compor algas que nós chamamos de zooxantelas. Quando você vai estudar, por exemplo, recife de coral, ou eventos, né, adversos da ação humana, como o branqueamento dos corais, a fratura dos corais, você consegue associar a presença dessas zooxantelas. Então, quando a gente fala de coral, o coral, na verdade, ele é um quinidário, né? Então, ele é um selenterado, né, dependente do ambiente para sobreviver. Quando, em associação com essas algas, os dinoflagelados, esses corais hiperpigmentam, formam estruturas de esqueleto, de exoesqueleto calcário, e aí, quando você tem um comprometimento no pH da água do oceano, bem como um comprometimento na disponibilidade de luz, essas algas vão embora. Elas soltam os corais e elas vão embora. E a hora que ela solta esse coral, ela causa um branqueamento, uma despigmentação desse coral, bem como a fratura desse coral. Então, quando a gente trabalha com problemas oceânicos, as fraturas dos corais, elas podem acontecer por conta da desassociação com essas zooxantelas. Essas zooxantelas, elas são algas que vivem, né, em conjunto ali com esses corais. E se porventura elas forem embora, eles ficam totalmente vulneráveis às condições do ambiente. Eles perdem a sua coloração e fraturam, quebram, né? E lembrar que tudo isso tem ação antrópica no meio, né? Por que vai ter uma alteração no pH da água do oceano? Por que vai ter uma alteração no perfil fotossintético? Né? A natureza por si só tenta ciclar, mas caso, né, em excesso, alguns elementos comprometam a sobrevivência dos organismos, a gente sabe que é um efeito dominó, né, um efeito em cascata. As algas vão embora e, por consequência, tem a destruição, né, de alguns recifes que são extremamente importantes para determinados cursos d'água. No grupo das dinoflageladas, como a gente tem 2 flagelos, às vezes esses flagelos aparecem como estruturas chamadas de undulipódios. Tem questão de vestibular que não fala flagelo. Tem questão de vestibular que chama isso de undulipódio. É flagelo, é sinônimo, né? E a presença de um flagelo faz o organismo nadar, se deslocar. A presença de 2 flagelos faz o organismo rotacionar. Então, a presença, né, de 2 undulipódios configura um movimento de rotação para essas algas. E o excesso de algas vermelhas, né, ou de dinoflagelados em um determinado ambiente pode ocasionar um evento conhecido como maré vermelha. Você olha assim, você fala, gente, a maré de sangue, né? O que é isso? Você, na verdade, tem o tingimento, né, dessa água do oceano por conta do excesso de algas vermelhas. Então, elas liberam uma substância e essa substância vai tingir essa água, né? Isso aqui, pessoal, estabelece uma relação ecológica totalmente desarmônica, porque a presença em excesso dessas algas vermelhas vai comprometer a sobrevivência de outras algas ali naquela região. Ou seja, eu tenho um evento ecológico desagradável, onde a substância produzida por uma alga está inibindo o crescimento de outra, uma relação desarmônica, ok? Esse evento de maré vermelha, ele pode acontecer em determinadas épocas do ano, como uma resposta do ambiente ao excesso de matéria orgânica. Então, o que pode representar esse excesso de matéria orgânica? Lixo, né, derramamento de esgoto,
ou seja, qualquer coisa que acelere o processo de decomposição. Então, o acelerar do processo de decomposição pode, porventura, provocar a proliferação de determinados grupos de algas, como as dinoflageladas. Nossa, mas esse evento é super massa, porque a água fica vermelha, gente, ela fica coloração de sangue. E aí, se eu quiser tomar banho? Não rola. Geralmente, quando você tem o evento da maré vermelha, o pessoal da costa, né, da marinha e tal, coloca algumas barreiras de contenção para evitar que os banhistas entrem em contato com essa alga. Mas a gente sabe que sempre tem aquele que fura, né, a barreira, quer tirar uma foto, né, quer botar o pé nessa água aí. A água, ela é uma água como qualquer outra. Só que você sabe que ela é uma água que tem um excesso de pigmentos. Esse pigmento, se for ingerido, né, você está tomando um banho ali nesse oceano vermelho e está ingerindo essa água, ela pode causar vômito, diarreia. Essas substâncias, elas podem ter um potencial neurotóxico, então a pessoa pode ter um processo, né, epilético, uma crise convulsiva, ela pode ter comprometimento do tecido epitelial, então não é uma substância que vai queimar, né? Mas é uma substância que pode causar uma coceira, uma irritação no globo ocular, ou seja, não é um mar para você tomar banho de água, né, gente? Se tem um oceano com uma cor diferente ali, é porque tem resíduo ali, né? E esse resíduo geralmente é resíduo orgânico, então é lixo doméstico, lixo industrial. Mas sempre tem aquele cidadão que fura o bloqueio, né? E quer botar o pezão ali dentro daquela água vermelha. A gente sabe que o grupo, né, das pirrófitas, em alguns, né, ambientes, ele pode desencadear o efeito da bioluminescência. Então, às vezes, você vê fotinha de Instagram e tal, você fala, isso é montagem, blá, blá, blá. Não, mas existem dinoflagelados que têm essa capacidade, né, luminescente. Então, na beirinha da praia, você tem a formação daqueles pigmentos, né, brilhantes, e aí você fala, nossa, que lindo, né, vou tirar uma foto. Mas, na verdade, se você está tendo um excesso, né, de micro-organismos como esse, você tem uma resposta negativa do ambiente. Por que eles estão proliferando ali? Eles estão proliferando porque tem muita matéria orgânica. Por que tem muita matéria orgânica? Porque tem lixo, né? Então, assim, visualmente é um evento que agrada o olho, né? Mas ecologicamente, você sabe que tem um impacto ambiental, né, estampado ali na tua cara. Isso é perigoso, né? Ou seja, já existiu, né, situações datadas e documentadas dessa maré vermelha, principalmente no litoral paulista. A gente tem aí Santos, Ubatuba, Guarujá, que apresentam alguns cursos de água, uma potabilidade potabilidade não, né, com essa capacidade, né, de banho bem comprometida. E já foi, né, documentado inúmeros eventos de maré vermelha em algumas praias do litoral paulista, justamente pelo excesso, né, de resíduos orgânicos em decomposição, e alguns resíduos elevam a multiplicação dessas algas. Isso aqui lembrando que é uma relação ecológica desarmônica. E cuidado, porque às vezes questão de vestibular, ela faz uma pegadinha violenta. Ela traz que as rodofícias, que são algas vermelhas, são as responsáveis pelo evento da maré vermelha. Ou seja, não. Quem é responsável pelo evento da maré vermelha são os dinoflagelados, ou pirrofícias, né? Que são as algas que nós chamamos de algas de fogo. Mas não, tem nada a ver com as algas vermelhas. Tudo bem até aqui? Podemos ir? Podemos, né? Podemos. Beleza. Tem as algas que são chamadas de carófitas ou carofícias. Essas algas, elas são bem bonitinhas, são bem perceptíveis no ambiente de água doce. São algas pluricelulares, dulcícolas, e elas têm carbonato de cálcio na sua parede celular. Isso faz com que essas algas sejam bem durinhas, né? Não dura ao ponto de ser uma estrutura vegetal, mas elas são algas muito mais resistentes no ambiente e particularmente dulcícolas. Então, elas gostam de ambiente de água doce, certo? Exímias fotossintetizantes também, porém, né, mais expressivas no âmbito da presença do carbonato de cálcio na sua parede celular. E aí, a gente fecha o grupo de algas para que o grupo dos protozoários possa, né, ter seu início com um aspecto reprodutivo.
As algas, como elas são seres versáteis em relação ao processo fotossintético e também versáteis em relação à sua capacidade celular, tanto uni quanto pluricelulares, elas têm uma reprodução também versátil, tanto assexuada quanto sexuada. No aspecto de reprodução assexuada, eu tenho envolvido aqui, né, a minha divisão binária propriamente dita, que é uma mitose simples, né, a fragmentação do talo. No caso, as algas que são pluricelulares, que apresentam aquela estrutura grande, elas podem, né, sofrer pequenas rupturas ou fraturas, e aquelas rupturas e fraturas podem, porventura, originar outro grupo de algas, né? A vantagem é a velocidade na perpetuação dos indivíduos e a desvantagem é o aspecto de variabilidade, né? Toda reprodução assexuada tem zero de variabilidade, porque o indivíduo ele vai ser geneticamente idêntico ao seu genitor ou ao seu precursor. E também uma reprodução que nós chamamos de zoosporia, que é o fato de formar estruturas especializadas e flageladas, que são chamadas de zoósporos. Então, no caso da reprodução assexuada, eu tenho 3 tipos principais, porém, os 2 principais são a divisão binária, que é um processo, né, de duplicação simples, uma mitose simples. Primeiro duplica seu material genético, todas as suas organelas, septação, divisão. E a fragmentação é quando acontecem essas fraturas eventuais nas estruturas de talo, né, que são essas estruturas pluricelulares. E se eu tenho uma reprodução sexuada, eu vou ter fusão de gameta. Então, eu tenho célula masculina e célula feminina. Eu tenho meiose, e a meiose configura a variabilidade genética. Ok, tá. Então, vamos pensar que as algas, elas podem ser bioindicadoras. E aí, se ela está crescendo de forma exacerbada, ela está se reproduzindo de forma exacerbada? Sim, tanto por via assexuada quanto por via sexuada. O lance é lembrar a variabilidade genética. Se há variabilidade genética, eu tenho vias sexuadas. Se eu não tenho variabilidade genética, eu tenho via assexuada. Lembrando que a única vantagem da reprodução assexuada é a rapidez. Muitas vezes, você não tem tempo suficiente para que haja uma fusão gamética. Então, o organismo, ele simplesmente fragmenta-se para que haja a sobrevivência do mesmo em determinado ambiente e o estabelecimento de sua comunidade, certo? Lembrem, pessoal, algas não são plantas. Eram, né, consideradas plantas, porém, essa falta, né, de capacidade de formar tecidos verdadeiros, bem como proteger os seus embriões, descaracterizou o grupo das algas, das plantas, e incluiu esse grupo dentro dos protoctistas. Fechamos agora as algas e vamos entrar no grupo dos protistas, né? O grupo dos protozoários, na verdade, é um grupo de extrema importância. Primeiro, todos eles são unicelulares. Então, aí a diferença para o grupo das algas. As algas podem ser pluricelulares. Já os protozoários são única e exclusivamente unicelulares. São, né, organismos compostos por somente uma célula. A maioria é aquática, podem ser organismos de vida livre ou podem ser parasitas. E todos são heterótrofos, ou seja, dependem de outros organismos para que haja produção energética. Quando eu tenho alga, a alga ela é autotrófica, e se for a euglena, né, que perde seus cloroplastos, ela é heterotrófica. Mas o grupo dos protozoários, todos são heterótrofos, ou seja, eles vão depender de algum organismo para que haja produção do seu alimento e assim sua sobrevivência. Dentro dos protozoários, nós temos protozoários que vão ser classificados segundo suas estruturas de locomoção. Notem aqui, né? Então, eu tenho aqui um pseudópode, aqui eu tenho um cílio, aqui eu tenho um flagelo, certo? Flagelos. Ou seja, cada protozoário será classificado por uma via de locomoção. As algas eram classificadas pela quantidade de células,
pelo tipo de pigmento fotossintetizante ou pela substância de reserva. No caso dos protozoários, a classificação ela vai se pautar nas estruturas de locomoção, certo? Então, nós temos os principais grupos de protozoários. Vale lembrar, pessoal, que agora não é o momento da gente trabalhar doenças. Nós não estamos trabalhando doenças. Nós estamos trabalhando, né, grupos que vão ser subdivididos em função de suas estruturas locomotoras. Mas eu vou citar algumas situações que são importantes dentro desse grupo para vocês já irem, né, fazendo uma prévia associação. Então, nós temos o grupo dos rizópodes ou sarcodíneos, que são representados pelas amebas. As amebas, elas são esses organismos aqui do lado, que vão se locomover por pseudópodes. Então, o que é um pseudópode? Ele é um falso pé, ou seja, a distensão da célula faz com que pequenos segmentos sejam formados, que são esses pseudópodes. No caso das amebas, algumas podem apresentar vacúolo para equilíbrio osmótico e se alimentam por fagocitose, ou seja, elas vão, né, expandir os seus braços locomotores a fim de armazenar uma substância de interesse, e isso vai configurar a fagocitose, ou seja, a projeção desses pequenos membros para que haja um englobamento de substâncias de interesse, certo? Então, assim, classifiquei um sarcodíneo ou um rizópode como eu tenho falsos pés. Dentro do grupo das amebas, a gente tem protozoários com capacidade de encistamento. As amebas, elas têm a capacidade de encistar-se. Ou seja, é a mesma coisa que uma bactéria formar um esporo. Ela vai perder matriz citoplasmática, vai formar uma carapaça rígida, o que vai configurar uma sobrevivência considerável no ambiente. Então, a ameba é muito perigoso a gente adquirir através de alimentos contaminados. Então, higienização, principalmente de folhosos, né, que são as alfaces, rúcula, agrião, facilitam, né, a eliminação desse protozoário. A amebíase, ela pode ser uma disenteria grave, ou ela pode ser uma amebíase, né, disseminada. Você pode ter a ameba comprometendo o teu tecido encefálico, por exemplo. Então, não é um protozoário simples. Se ela for patogênica, né, com capacidade de desencadear a doença, ela pode ser até letal. Eu tenho um filo chamado de actinopoda. No caso, esse filo, ele é caracterizado por apresentar pseudópodes afilados, parece um monte de espinho. Então, dá uma olhada aqui, parece um monte de espinho, né? E rígido. Geralmente, esses espinhos, eles são formados por estruturas de sílica, então o organismo é bem enrijecido. Podem ser tanto marinhos quanto dulcícolas, ou seja, ambiente de água doce e ambiente de água salgada. E apresentam, né, esse esqueleto silicoso por conta dessa estrutura de locomoção. Então, é parecido com a ameba? Não. Primeiro, por mais que tenha pseudópode, mas ele tem um formatinho de agulha, né? E ele é silicoso. A ameba, ela é gelatinosa, ela não tem essa carapaça enrijecida. Mesmo quando ela for encistar, né, passar por um processo de encistamento, ela vai continuar sendo esse organismo, ela só vai ter uma desidratação considerável do citoplasma para que isso configure uma estratégia de sobrevivência no ambiente. Tenho o filo, que é chamado de foraminífera. No caso dos foraminíferos, eu tenho organismos que são parecidos com os actinopodas, a diferença é que eles são exclusivamente marinhos. E o actinopoda, ele tinha sílica. Nesse caso aqui, ele vai apresentar a carapaça de carbonato de cálcio. Ele parece, pessoal, aqueles espinhinhos, os carrapichos, né? Ele lembra muito um carrapicho, né? Estrutura vegetal. E é bem isso, né? Então, ele tem essa carapaça de carbonato de cálcio. Isso faz com que ele tenha uma estrutura de proteção considerável, né? E eles são exclusivamente marinhos, vivem somente em ambiente de água salgada. Tenho os esporozoários. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma cacetada de doenças, porque no grupo dos esporozoários, nós temos toxoplasmose, que é aquela doença que eu posso ter aquisição através, né, do contato de fezes de felinos. Então, é a doença que a gente associa do gato. Tenho a malária,
que é uma doença que tem um vetor no curso de transmissão, que é o mosquito prego, né? Então, dentro dos esporozoários, eu tenho duas doenças bem características, né? Eles não têm estruturas de locomoção e eles possuem, na verdade, esporos. Quando você vai adquirir uma doença causada por um esporozoário, na verdade, você vai estar adquirindo o esporo, né? Então, esse esporo, ele pode estar presente no ambiente ou ele pode, né, participar de uma cadeia de transmissão, no caso da malária. Então, a diferença de um esporozoário para os demais grupos, né, pertencentes ao grupo do protozoário, é a ausência de estruturas de locomoção. O esporo, ele vai ser conduzido por alguém, ou pelo vento, ou pela terra, ou pela água, ou pelo pelo de alguém. Não que ele, por suas estruturas, né, irá se locomover. Tudo bem até aqui? Sim. Bem, muito bem, certo? Temos os zoomastigóforas, que são chamados de flagelados. Aqui a gente tem uma turminha bem importante. Vocês aqui do Mato Grosso do Sul, nós, né, temos que ter um olhar bem diferenciado para esse grupo. Por quê? Esse grupo, ele é um grupo que apresenta flagelos como estrutura de locomoção. Podem ser marinhos, podem ser ducícolas, podem ter vida livre ou podem ser parasitas. Dentro do grupo dos flagelados, a gente tem duas doenças extremamente importantes, que é a doença de Chagas, na qual você tem, né, um artrópode envolvido no curso da transmissão, que é o barbeiro, e nós temos a leishmaniose, né, bem endêmica do nosso estado, um prato cheio para o vestibular da Federal, ok? Que é uma doença causada também por um flagelado. Vivem de forma mutualística em determinados animais, em determinados organismos, né, facilitando a sua sobrevivência. Mas, no geral, os flagelados, bem como os esporozoários, são aqueles que aparecem nos cursos de doença, né? Então, quando você estuda as doenças ocasionadas por protozoários, o interesse, né, primordial é pelos organismos que apresentam flagelos e também pelos organismos que têm a capacidade de produção de esporos. Tem também o filo cilióforo, que é formado pelo grupo, né, de animais que apresentam cílios para sua locomoção. Aqui a gente tem um representante bem característico, que é o paramécio. O paramécio, ele é caracterizado por apresentar mais que um núcleo. Então, geralmente, ele tem um macronúcleo e um micronúcleo. Um núcleo associado a aspectos digestivos e outro núcleo associado a aspectos reprodutivos. Então, é um organismo que pode ter, né, dois núcleos, pode ser binucleado. E aí, esses núcleos podem apresentar funções especializadas, como reprodução e alimentação. Dificilmente nós temos, né, ciliados patogênicos, porque a grande maioria é de vida livre. Esses organismos, eles apresentam flagelos, porque grande parte dos ciliados são de água doce. E aí eles precisam apresentar os seus flagelos, ou melhor, os seus vacúolos, para que haja um mecanismo de controle osmótico. Perdão, eu falei flagelo, não tem nada a ver com flagelo aqui, tá? É vacúolo. Então, eles podem apresentar tanto o vacúolo pulsátil, quanto o vacúolo contrátil. E a movimentação desse vacúolo que vai demandar a movimentação das estruturas ciliares para sua locomoção, ok? Muito comum em ambiente de água doce, lagoa, poça, represa, açude, porém não são patogênicos, né? Eu tenho ciliados patogênicos, mas a grande maioria é de vida livre. E se eu for trabalhar com reprodução dos protozoários, eu também tenho uma reprodução que é chamada de assexuada e sexuada. A diferença é que na reprodução assexuada eu não tenho, né, ou melhor, não vou apresentar variabilidade genética, porque eu não vou ter mistura de características gênicas, mas eu tenho uma divisão binária simples, uma mitose, né, uma célula possibilitando a formação de duas geneticamente idênticas, e a esquizogênese, que na verdade, essa esquizogênese, ela pode ser chamada de divisão múltipla. O que acontece? Essa divisão múltipla, vocês não podem confundir com a fragmentação. O que é uma divisão múltipla? Eu tenho uma célula, essa célula vai primeiro multiplicar os seus núcleos
E após a multiplicação dos núcleos, aí sim eu tenho a separação, ou seja, a fragmentação. A fragmentação das algas, ela acontece porque a estrutura é pluricelular. No caso aqui dos protozoários, eles são unicelulares. Então, vai ter uma fragmentação do citoplasma, uma divisão citoplasmática, que começa com a duplicação dos núcleos e após a divisão citoplasmática. Isso é uma reprodução assexuada, sem variabilidade genética, com uma vantagem de ser rápida e com uma desvantagem de não apresentar, né, diferenças consideráveis no ambiente. No caso de uma reprodução sexuada, eu vou ter a fusão de dois indivíduos formando um zigoto. Então, geralmente, a reprodução sexuada, ela vai acontecer por pontes de conjugação, aonde acontece a aproximação das estruturas, e essas estruturas vão se aproximar e acontece a fusão das duas células, né, com formação de uma unidade zigótica, desencadeando seu processo de variabilidade genética. Ok? Professora, Oi. no caso, aquele filo que tem mais de um núcleo na célula, ele necessariamente vai ter mais variabilidade genética por ter mais de um núcleo? No caso dos ciliados, né? Na verdade, por mais que ele tenha dois núcleos, só um está associado ao aspecto reprodutivo, o outro está associado ao aspecto alimentar. Então, por mais que a gente fale que ele tem dois núcleos, somente um vai ser responsável pela fecundação, o outro é responsável pela digestão dele, entendeu? Então, não tem mais variabilidade por apresentar mais que um núcleo. O que acontece, gente, é que no caso, o grupo dos flagelados, eles têm uma maior variabilidade genética. Sabe por quê? Porque além de apresentar DNA nuclear, eles têm uma estrutura chamada kinetoplasto, e essa estrutura tem uma particularidade gênica. Então, tem um DNAzinho envolvido ali, o que faz com que ele seja mais diverso na natureza se comparado aos demais. Entenderam? Que aí a gente vai explorar bem as possibilidades quando as doenças forem aparecendo. Tudo bem? Sem problemas? Ô, professor, mais uma dúvida. Nos flagelados, qual que é aquela relação mutualística que tem ali como característica? Muito bem. Às vezes, por exemplo, vocês já ouviram falar em cupim? Cupim, né? O cupim, né, ele é um artrópode que se alimenta de madeira. Como que ele consegue se alimentar de madeira? Porque dentro do seu intestino, ele apresenta alguns protozoários que vão estabelecer a relação mutualística. Ou seja, o protozoário vai conseguir quebrar a celulose e o organismo vai estabelecer, né, o seu desenvolvimento. É mais ou menos a associação mutualística que existe nos herbívoros, né? Por que a vaca consegue engordar tanto se ela só come capim? Porque dentro do seu estômago existe uma quantidade grande de micro-organismos que vão quebrar a celulose. E no caso dos cupins, eu tenho alguns protozoários flagelados que vão executar essa função. E aí, por que é mutualismo? Porque se esse organismo não viver dentro do cupim, ele não consegue viver em lugar nenhum. E se o cupim não apresentar esse tipo de micro-organismo, ele também não consegue sobreviver. Tudo bem? Tudo. Tudo muito bem. E aí, pessoal, dentro do grupo dos protozoários, eu tenho um outro grupo, na verdade, que é chamado de mixomicetos, que são esses elementos que estão aqui em animação no cantinho do slide. Na verdade, antigamente se achava que esses mixomicetos eram fungos, né? Mas, na verdade, eles não são fungos. Eles são protozoários que vão apresentar um aspecto gelatinoso, né? Então, ele é meio gosmento e ele é coloridão, ele pode ser vermelho, amarelo, esverdeado, e ele lembra uma ameba macroscópica. A gente consegue visualizar isso aqui a olho nu. É muito comum, por exemplo, aqueles documentários da Discovery, da National, e ela mostra o crescimento desses organismos em troncos de árvore. Eles crescem de forma absurdamente rápida, né? São muito versáteis. Não tem parede celular, tem uma digestão intracelular e são, né, organismos que conseguem se multiplicar
através da produção de esporos. Ou seja, notem que o grupo dos protozoários, ele é um grupo muito diverso em inúmeros aspectos. Aspectos relacionados à produção de alimento, aspectos relacionados ao processo fotossintético e aspectos também relacionados à versatilidade, né? Podem ser patogênicos ou não. Pessoal, vocês têm uma tarefinha, tá? Marque aí, sei que esse momento não é muito legal. Uma tarefinha, página 412 a 413, os complementares do 4 ao 8. Se alguém tiver alguma dúvida em relação às atividades, pode conversar com a gente no período da tarde, sem problema algum. Eu vou deixar essa aula disponível para vocês, qualquer coisa eu mando pelo grupo, né, se vocês quiserem estudar. Coloquem, por favor, o nome de vocês aqui no chat, acho que vocês já começaram a colocar, né, já há muito tempo. E aí, qualquer dúvida, nos gritem, tá? Estamos aqui à disposição para vocês. Morro de saudades. Beijos, boa semana, que seja uma semana produtiva para todo mundo. E qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Não se esqueçam que a partir da semana que vem a gente vai começar a utilizar a apostila 2, ok? Beijo, gente. Fiquem bem. Bom almoço. Bye, 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 bye. Tchau, João. Bom almoço, bom almoço. Thaísa, Priscila, Pedro, Lucas, Josi, Gabriel, Davi. Tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau. Alô, Caio. Esse povo tá logado e não tá aqui, né? Tô sabendo. Bem, bem, bem. Bom almoço, gente. Tchau. E aí, meu amor, tô com saudade. Tô sabendo, morrendo de saudade, né? É sério. Beijo, professora. Beijo, querido. Tchau, Caio. Tchau.